a qualidade da água nas praias do estado. Santa Catarina intensifica programa de monitoramento de vulnerabilidade das praias. Ex-deputado estadual catarinense na cadeia. Nilson Nelson Machado, o Duduco, condenado por estupro de vulnerável, é preso no Rio de Janeiro. Eleições 2024. Confira hoje pesquisas sobre a corrida eleitoral em 3 cidades de Santa Catarina. O custo de vida em Florianópolis. Indicador medido pela ESAG-UDESC registra alta no mês de setembro, puxada pela energia elétrica. Futebol. Quinta-feira de jogos do Criciúma na Série A e da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a balneabilidade no litoral catarinense. Com a proximidade da alta temporada, Santa Catarina vai intensificar este programa nas praias. A partir de agora, alguns pontos do litoral catarinense vão ser testados mais de uma vez por semana. Um serviço considerado essencial para moradores e turistas ao longo da alta temporada. O monitoramento da balneabilidade das praias do litoral catarinense já está disponível e com novidades. Santa Catarina se destaca no programa de monitoramento de balneabilidade das praias. Atualmente, o Instituto do Meio Ambiente, com apoio do Corpo de Bombeiros, realiza a coleta de amostras em 238 pontos do litoral catarinense. Mas, a partir de agora, vai haver aumento de frequência em 82 pontos. Ou seja, praias da capital e do litoral norte vão ser analisadas mais de uma vez por semana. Historicamente, são nestes locais que há um número maior de banhistas durante o verão. Por isso, o monitoramento vai ser intensificado nestes pontos. O nosso monitoramento tem 238 pontos, começando lá no sul, em Passo de Torres, e indo ao norte, em Itapuá. Além desses 238 pontos, por recomendação do senhor governador, dada as doenças por via hídrica ou alimentar, ele pediu uma ampliação clamando órgãos como a saúde, a segurança e o turismo, ampliando essas coletas, a frequência, com mais 82 pontos pela segunda vez e mais 36 pontos pela terceira vez. Em laboratório, a água coletada no mar é misturada com um diluente e depois levada para uma estufa, onde fica cerca de 18 horas para identificar a presença da bactéria Escherichia coli, que pode causar problemas para a saúde humana. Existindo essa impropriedade, é contaminação fecal recente, e existindo essa contaminação, pode existir outros agentes, os chamados patógenos, causadores de doenças veiculadas por essas águas. A medida ajuda a garantir mais segurança para banhistas e frequentadores. Cuidar dos mares é um dever de todos nós e começa com cada um de nós pessoalmente, mas vai refletir no coletivo. São medidas individuais, obedecendo os critérios que vai somar ao coletivo. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Numulários para combater crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados em 3 estados do país. Os agentes identificaram um esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro sediado em Florianópolis, mas que abrange cidades em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os investigados constituíam empresas de câmbio que não eram aptas a operar pelo Banco Central e usavam as contas bancárias para fazer a conversão e o recebimento do dinheiro, oriundo de crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando. As investigações prosseguem. E a polícia prendeu no centro do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, o ex-deputado estadual catarinense Nilson Nelson Machado. Duduco, como era conhecido, foi condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu após troca de informações pelas forças de segurança. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara criminal da comarca de Florianópolis. O ex-deputado de 63 anos estava foragido há mais de 1 ano, segundo a polícia. A condenação de Duduco veio após uma denúncia em 2013. Na ocasião, Duduco cuidava de crianças carentes em um lar, chamado Creche do Duduco, quando crianças relataram terem sido abusadas por ele. O ex-parlamentar chegou a fugir na época, mas foi preso no Rio de Janeiro.
A defesa de Duduco informou que existe um habeas corpus nos tribunais superiores, que a condenação é injusta e que o autor da denúncia se retratou em juízo ao afirmar que mentiu na polícia por ter sido coagido por terceiros. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, eleições 2024. Band Cidade divulga pesquisas com a corrida eleitoral para as prefeituras de São José, Rio do Sul e Lages. Tudo isso logo após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta para destacar as eleições 2024 no Band Cidade. Hoje o Band Cidade divulga 3 pesquisas eleitorais com a corrida para a Prefeitura de Cidades catarinenses. Os levantamentos foram realizados pelo Instituto Catarinense de Opinião Pública e Estatística, o INCOP. Vamos começar pela corrida eleitoral em São José. A pesquisa é espontânea, na qual a lista de candidatos não é apresentada ao eleitor. Se a eleição fosse hoje, a Deliana Dal Ponte, do PL, teria 32,94% das intenções de voto. O Orvino Coelho de Ávila, do PSD, 28,43%. Moacir da Silva, do PSC, teria 7,53%. Vanessa Miles, do Novo, 5,02%. E Antônio Batiste, do PT, teria 2,51%. 23,58% dos entrevistados disseram não saberem quem votar. Agora a pesquisa estimulada, na qual é apresentada ao eleitor a lista de candidatos. A Deliana Dal Ponte lidera com 38,63% das intenções de voto, seguida por Orvino Coelho de Ávila com 32,27%. Moacir da Silva está em terceiro com 10,70%, seguido por Vanessa Miles, do Novo, com 6,52%. Antônio Batiste tem 5,85%. 3,85% dos entrevistados disseram não saberem quem votar e 2,34% afirmaram que não vão votar em nenhum dos candidatos. O INCOP também perguntou aos eleitores se o voto é definitivo ou pode mudar. 90,95% dos entrevistados afirmaram que o voto é definitivo, enquanto 9,05% afirmaram que podem mudar. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O INCOP ouviu 598 pessoas entre os dias 29 de setembro e 30 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SC 04483/2024. Agora vamos conferir como está a corrida eleitoral em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Na pesquisa espontânea, o Dr. Jailson, do PSB, tem 20,40% das intenções de voto e está empatado com Manuel Pereira, do PL, que também tem 20,40%. Gerry Consoli, do PSD, tem 13,32% e Jaime Pasqualini, do PP, tem 12,98%. 32,88% dos entrevistados não sabem em quem vão votar. Agora a pesquisa estimulada. Manuel Pereira aparece em primeiro, com 26,14% das intenções de voto, seguido por Dr. Jailson, que tem 24,62%. Gerry Consoli está em terceiro, com 18,72%, seguido por Jaime Pasqualini, que tem 15,85%. Votos brancos ou nulos somam 3,71% e 10,96% não sabem em quem vão votar. O INCOP perguntou aos entrevistados se o voto é definitivo ou pode mudar. 74,37% disseram que o voto é definitivo, ao passo que 24,28% afirmaram que podem mudar. 1,35% não sabem. O INCOP ouviu 593 eleitores entre os dias 28 de setembro e 29 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SC 05247/2024. E agora vamos conferir como está a disputa para a Prefeitura de Lages, na Serra Catarinense. Na pesquisa espontânea, Carmen Zanotto, do Cidadania, aparece em primeiro, com 42,88% das intenções de voto. Em segundo está Eliseu Matos, do MDB, com 25,63%. Lio Marim, do União Brasil, está em terceiro, com 9,21%. Cláudia Bratti, do PT, vem na sequência, com 8,04%, seguida por Leandro Brunhago, do PCO, com 1,84%. 12,40% dos eleitores disseram não saberem quem votar
e nenhum dos candidatos 0%. Agora a pesquisa estimulada. Carmen Zanotto lidera com 47,74% das intenções de voto, seguida por Eliseu Matos com 25,96%. Lio Marim é o terceiro com 10,22%, seguido por Cláudia Bratti com 9,38%. Leandro Brunhago tem 2,68%. 4,02% dos entrevistados não sabem em quem vão votar. E nenhum dos candidatos, 0%. O INCOP também perguntou aos entrevistados se o voto era definitivo. 84,92% disseram que sim, que a intenção de voto é definitiva. Já 13,90% disseram que podem mudar. 1,17% não sabem. O INCOP ouviu 597 eleitores entre os dias 29 de setembro e 30 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SC 01254/2024. E todas as pesquisas completas estão disponíveis para você, eleitor, no nosso portal TVBV Online. Acesse agora a partir do QR Code que está na sua tela e confira. Vamos continuar a falar sobre eleições? É hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Campanha agitadíssima em Santa Catarina, como há muito não se percebia e não se presenciava. Com demandas no contexto judicial e também confrontação entre candidaturas, partidos e coligações. Ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral surpreendeu a todos. Veja, numa decisão monocrática, manteve o indeferimento da candidatura de Eliseu Matos à Prefeitura de Lages. Ele é ex-prefeito do MDB. Mas, como diz ali, apesar da decisão do TSE, o nome dele está na urna. Ele vai disputar a eleição pela seguinte razão. Ele pode apresentar ainda, como diz aqui, embargos de declaração e até recurso junto ao STF. Até porque a decisão ainda não transitou em julgado, já que foi tomada ontem, quinta-feira, a eleição é no domingo. A decisão considera inelegibilidade do ex-prefeito devido à renúncia durante o processo de cassação dele, quando afastado da prefeitura, em tramitação, à época, na Câmara de Vereadores. Próximo telão, nós temos a decisão do ministro Floriano de Azevedo Marques, onde ele deu provimento ao recurso especial eleitoral, interposto pelo Ministério Público, indeferindo o registro da candidatura. E no terceiro e último telão, nós temos uma foto, vamos lá, no mínimo intrigante. Eliseu, Lio Marim e a candidata do PT conversando. Com que intenção? Voto válido, voto útil. Como Carmen Zanotto, que está abaixo, lidera, a ideia era que os três descarregassem, ou os dois, no caso, União Brasil e PT, descarregassem Eliseu Matos. Mas, com a decisão de ontem do TSE, isso foi uma ducha de água fria na campanha MDBista. Vamos agora para Balneário Camboriú. Veja só, a coligação liderada por Peter Lee, apoiada pelo prefeito Fabrício, denunciou supostos casos de corrupção envolvendo a família Pavan. Mas agora nós temos aqui um roteiro que mostra que tudo não passou de uma armação, de uma orquestração. Vamos lá. A eleição, como a de Criciúma, é a mais eletrizante. A semana começou com essa denúncia que vimos ali, que foi forjada, uma fraude envolvendo quem? O ex-governador Leonel Pavan. Muito bem, a mídia nacional e estadual deu a versão oficial, sugerindo que Pavan estaria tendo acesso a dinheiro de Caixa 2, vejam só, com promessa de futuros contratos com a Prefeitura de Balneário Camboriú, onde a sua filha concorre, e ele concorre agora a Camboriú. Vamos lá, para encerrar o roteiro.
Aí o prefeito Fabrício e seu candidato Peter Lee chamaram até uma coletiva, aquilo que nós já mostramos ali, já que Juliana lidera nas pesquisas. Só que na quarta-feira nós divulgamos a notícia de que os áudios entre integrantes da Guarda Municipal revelando que tudo pode ter sido forjado e que Juliana Pavan já buscou a justiça para esclarecer. Vamos ver agora um vídeo com Juliana Pavan. Olha o tipo de campanha nojenta e suja. Olha o tipo de campanha que eles estão fazendo aqui na rua. Olha esse tipo de campanha. Esse tipo de campanha não vai passar impune. Olha o tipo de campanha. Esse tipo de campanha. Não, esse tipo de campanha. Esse tipo de campanha. Não se atravessa. Vou chamar a polícia. Chamar a polícia agora. E o juiz eleitoral acabou de decidir para o recolhimento de todo esse material. Inclusive, acionou força policial para que todo esse material seja apreendido, sob pena de pesadas multas. Ou seja, é uma guerra em Balneário Camboriú, onde tudo leva a crer que a estratégia liberal se deu muito mal. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. E ao longo da campanha, você viu muitos candidatos a prefeito e a vereador. A repórter Gabriela Mariotto mostra agora o perfil dessas candidaturas pelo Estado. Acompanhe. 830 chapas estão concorrendo às prefeituras catarinenses. 8 pedidos de inscrição para o pleito foram negados e 17 renunciaram. Outras 20 têm alguma pendência, mas estão recorrendo e tiveram os perfis configurados nas urnas. Já para o cargo de vereador, 17 mil pessoas se candidataram. 63 nomes têm recursos a serem julgados, mas vão concorrer. 273 renunciaram, 240 foram indeferidos e 3 candidatos faleceram antes das eleições. O mapeamento mostra que a maioria dos candidatos são homens. Dos 830 que concorrem a prefeito, apenas 122 são mulheres, um percentual de 14,7%. 155 candidatos a vice são mulheres, 18,7% do total. Já para o cargo de vereadora, Santa Catarina tem 6.282 candidatas, 36% de todas as inscrições. Vale lembrar que para a eleição proporcional, ou seja, na disputa por um cargo nas câmaras municipais, existe a cota de gênero, que exige dos partidos pelo menos 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo. 84,6% dos candidatos são autodeclarados brancos, 10,4% pardos, 4,3% pretos, 0,4% indígenas e 0,1% amarelos. 0,2% não informaram e 65 candidatos se declaram quilombolas. Quanto à escolaridade, 33,1% dos candidatos possuem ensino médio completo e 33% têm ensino superior completo. Em relação à ocupação, 11,9% são empresários, 9,5% são agricultores e 7,1% são servidores públicos municipais. Uma massa de ar frio, também chamada de sistema de alta pressão, concentra no mar, na costa sul do Brasil, e influencia o tempo nesta sexta-feira em Santa Catarina. Vamos ao telão? O dia vai ter predomínio de sol em todas as regiões do estado. Apenas para a Grande Florianópolis e para o norte catarinense tem um pouco mais de nuvens na madrugada e no início da manhã. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, com chance de geada fraca e isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação, especialmente na faixa
oeste do estado, onde as máximas podem alcançar os 30 graus. Vamos conferir? Mínimas e máximas para você no Band Cidade. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 15. Blumenau, mínima de 12, máxima de 18 graus. Em Mafra, a mínima vai ser de 9 e a máxima de 17. Viramos a página para mais informações. Criciúma, sul do estado, mínima de 9, máxima de 20 graus. Em Lages, variação entre 7 e 20. Em Campos Novos, mínima de 11, máxima de 26. E em Chapecó, os termômetros variam entre 11 e 29 graus. A seguir no Band Cidade tem o esporte com Criciúma e Chapecoense em campo pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro, respectivamente. E veja também, inflação na capital catarinense fecha setembro em alta na comparação com o mês anterior. Os detalhes logo após o intervalo, já voltamos. De volta com o Band Cidade, São Francisco do Sul, no norte do estado, confirmou um caso de Mpox, a varíola dos macacos. William Tenório. Esse é o primeiro caso de Mpox diagnosticado em São Francisco do Sul. A confirmação foi divulgada em nota pela Prefeitura, que afirma que a infecção do paciente ocorreu durante uma viagem para a região sudeste do país. A Prefeitura informou também que o caso é isolado, que o tratamento é acompanhado e que, neste momento, não há risco de contaminação para a população. A Monkeypox, ou varíola dos macacos, como é mais conhecida, é uma doença cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado ou com material corporal humano contendo o vírus por meio de contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, por contato indireto com superfícies e objetos recentemente contaminados ou de contato com secreções respiratórias. Não há tratamento específico para a doença, sendo que a atenção médica é usada para aliviar dores e demais sintomas, com foco na prevenção de sequelas de longo prazo. Até o início de setembro, Santa Catarina contabilizava 6 casos confirmados em Florianópolis, 4 em Itajaí, 1 em Joinville e 1 em Balneário Pissarras. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. A inflação em Florianópolis, medida pela ESAG e o DESC, registrou alta em setembro na comparação com o mês anterior, agosto. Em setembro, o custo de vida na capital catarinense registrou alta de 0,32%. Vamos acompanhar os dados que disseram que houve um acréscimo de 0,09 ponto percentual na comparação com o mês de agosto e um acréscimo de 0,14 ponto percentual em relação a setembro do ano passado. No acumulado do ano, alta de 4,17% e nos últimos 12 meses até setembro, alta de 5,18%. A maior alta foi no item habitação, elevação de 1,24%, impactada pelo reajuste de 7,22% na energia elétrica, com a mudança de bandeira tarifária. O subgrupo alimentação teve alta de 0,65%, puxada pelas elevações do óleo de soja, feijão preto, leite condensado, costela suína e mamão. Por outro lado, 4 subgrupos tiveram queda nos preços, com destaque para o vestuário, que teve uma redução de 1,20%. Série A do Brasileiro começa hoje a 29ª rodada da competição com o time catarinense em campo. É o Criciúma que enfrenta neste momento o Atlético Goianiense no Heriberto Wilson, Criciúma. O jogo começou agora há pouco, 7 horas da noite, primeiro tempo, placar fechado, 0-0. Criciúma é o 14º colocado da Série A com 32 pontos e precisa vencer para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Já na Série B, começa hoje também a 30ª rodada, reta final da competição. A Chapecoense encara o Operário fora de casa. Para o duelo de logo mais, o técnico Gilmar Dalpozo não vai poder contar com o atacante Marcinho e com o meia Giovanni Augusto, entregues ao departamento médico. O meia Tomás Bedinelli e o atacante Rafael Carvalheira, suspensos pelo 3º cartão amarelo, também ficam de fora. Por outro lado, o zagueiro Bruno Leonardo, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição. A Chapecoense é a 13ª colocada da Série B com 34 pontos, a 4 do CRB, primeiro time dentro do Z4. Operário e Chapecoense se enfrentam hoje às 9h30 da noite, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens no TVBV online a partir do QR Code na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.